Não, ah tá, 3, 2, 1. Boa noite, o Você em Foco está no ar e hoje nós vamos falar de um dos transtornos psicológicos que mais afetam a população atualmente, a depressão. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado e recorrente no mundo e no Brasil, nós estamos com a Roseli de Souza, que é psicóloga aqui em Bauru e vai nos ajudar a entender melhor o tema. Boa noite, Roseli, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Para começar, a Organização Mundial da Saúde falou que a depressão é um mal do século. Por que ela ganhou esse nome? Qual é a gravidade, então, da depressão? A depressão, infelizmente, ela está sendo uma doença. Ela é uma doença que tem afetado a população brasileira de uma forma geral. Inclusive, adolescentes, algumas crianças, nós temos casos até de crianças, adultos e idosos, né? É uma doença silenciosa, que muitas vezes nós não percebemos, mas ela vai se instalando com o passar dos dias, dos meses e até dos anos. E quando a pessoa se dá conta, a depressão já está instalada. É uma tristeza profunda, é uma angústia, é um desespero que a pessoa sente. Ela não sabe de onde, como, mas ela vai progredindo, ao ponto da pessoa, muitas vezes, deixar de sair de casa, deixar de tomar um banho, deixar de se alimentar, e fica totalmente atípica, distante das pessoas às quais elas amam ou às quais ela convive. O Brasil também é citado como um dos países com mais pessoas ansiosas, pessoas estressadas. Esse estresse, essa ansiedade do brasileiro faz com que os brasileiros tenham depressão? Você acha que é um dos agravantes? Então, a população brasileira, de alguns anos para cá, devido ao fluxo de trabalho, horas, né, do trânsito, os afazeres domésticos, isso tem feito com que tanto as mulheres quanto os homens desenvolvam em maior grau, podemos dizer assim, a depressão. Por quê? Muitas vezes a pessoa deixa de ter aquele momento de lazer com a família, com os amigos, com os entes queridos, devido à carga de trabalho, o excesso de trabalho. E muitas vezes chega em casa, tem os filhos, tem os outros afazeres, tanto o homem quanto a mulher. Com isso, ela vai deixando de se cuidar. Esse se cuidar, eu digo assim, desde da simples coisa, de ler um livro, de sentar à frente de uma televisão, de sentar à mesa e fazer as refeições como as famílias faziam no passado. Hoje cada um se alimenta em horários diversos, né? Não tem mais aquela comunhão entre a família, vai diminuindo o diálogo, vai diminuindo a convivência entre si, e com isso, com essa dificuldade de relacionamento familiar, as pessoas vão ficando sentindo-se sozinhas, solitárias, mesmo dentro de casa. E muitas vezes ela quer expressar o seu problema, a sua dificuldade, o pai tem que correr para o trabalho, a mãe tem os afazeres, o irmão ou a irmã tem outras atividades para serem desenvolvidas. Então, o problema fica de lado. E muitas vezes o próprio adolescente ou o próprio adulto vai conversar com um amigo ou com uma amiga, o que acontece? Esse amigo, essa amiga, às vezes não vai ter aquele tempo necessário também para ouvir. E nesse caso, a depressão ela vai ganhando mais espaço. Bom, como ela se estabelece de diferentes formas, né, para diferentes pessoas, o nosso repórter Romano Pasquarelli vai contar uma história interessante para vocês da Milena, que tem depressão desde os 13 anos de idade. Acompanhe. A adolescência é uma das fases mais importantes da vida de uma pessoa. Ela marca a transição da infância para a vida adulta. Entretanto, há um ruído nesse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes sofre algum transtorno psicológico, como anorexia ou ansiedade. A depressão, por exemplo, é um dos transtornos mais comuns entre os jovens. Ela é considerada a principal causa de incapacidade no mundo e atinge cerca de 300 milhões de pessoas. Uma dessas pessoas é a Milena. Hoje, com 19 anos, ela sofre de depressão desde os 13.
No caso dela, o ambiente familiar foi o que mais influenciou no problema. Problemas em casa sempre tinham, porque eu cresci num ambiente de muita briga, né? Minha mãe com meu ex-padrasto sempre foi muito agredida, então foi um ambiente não propício para uma criança conviver. Então era só eu e meu irmão, não tive a presença do meu pai. Uma das motivos de depressão também foi pela falta do meu pai, porque eu sentia muita falta. Hoje em dia nem tanto. De acordo com a OPAS, o bullying é uma das principais razões que oferece riscos à saúde mental do adolescente. Com Milena, entretanto, foi mais uma consequência vinda para dentro da escola. O bullying eu já não ligava tanto, acho que para isso era como uma brincadeira para mim. A mulher é mais propensa a desenvolver depressão em relação ao homem, e um dos novos riscos que podem estimular comportamentos depressivos é o uso da internet, em especial das redes sociais. Nas redes sociais, no Facebook, eu postava bastante coisas depressivas, eu postava mensagens depressivas, músicas depressivas, e muitas vezes as pessoas não ligavam, sabe? Mas tinha outras pessoas que chegavam e perguntavam para mim, o que está acontecendo? Eu estava muito triste. Eu sempre postava que estava triste, as pessoas, algumas mais próximas, assim, da escola que vem junto comigo, meus amigos, perguntava se eu precisava de ajuda. Só que aquela questão, a pessoa perguntava se eu precisava de ajuda, eu sempre falava que não precisava, que eu estava bem. Mas na verdade eu não estava bem. Eu queria uma ajuda, mas não pedindo frente a frente, sabe? E pra mim eu achava que as pessoas iam entender aquela mensagem que eu estava mandando de pedido de socorro. Mas acaba que elas não entendem, porque às vezes, dependendo da pessoa, é como eu disse, é uma frescura, é uma brincadeira. E, assim, depois que eu tentei me matar pela primeira vez, que as pessoas começaram a se preocupar mais, assim, da minha família. Sempre quando eu postava alguma coisa, eles vinham perguntar se estava bem, se estava acontecendo alguma coisa, se precisava conversar. Hoje em dia, assim, quando eu tenho essas crises, porque como eu falei, eu tô instável. Eu falo pra todo mundo que eu sou uma bomba relógio. Pode ser que eu tô aqui bem agora, mas depois eu posso tentar me matar de novo. E então sempre quando me dá essas crises de eu ficar no quarto, chorar bastante, ficar triste, aquela ansiedade, eu sempre ligo no 188, que é do Centro de Valorização à Vida, e ajuda muito. Eu usei muito tempo isso e quando eu preciso eu uso sempre agora. O Centro de Valorização da Vida é uma associação de voluntários que presta um serviço de apoio emocional e atende ligações 24 horas por dia. Milena já tentou suicídio. Ao lado das marcas nos braços, a tatuagem retrata o amor pela psicologia, que ela conta sobre a origem, quando frequentava o CAPS, ainda com 13 anos. Eu gostei, tipo assim, quando eu entrei tinha uma psicóloga que era a Nessi, que foi a minha inspiração para fazer psicologia. E o Dr. Fabiano, que era o meu psiquiatra que me medicava. Então eu sempre gostei muito de passar com ela, porque quando eu passava com ela, muitas das vezes chegava uma pessoa diferenciada, eu chegava e falava da minha maneira de ser, como eu me via e como as pessoas deviam não agir, mas de uma forma para tentar mudar a situação. Então eu sentia que eu ajudava ela lá, então eu me sentia gratificada. Então foi por isso que eu escolhi a psicologia também, porque do mesmo jeito que eu passei, eu queria ajudar as pessoas como eu estava ajudando ela lá. Importante esse serviço do Centro da Valorização da Vida, né? Aliás, para quem não conhece, eles realizam esse atendimento para prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo de telefone, e-mail, chat, 24 horas todos os dias. Agora, Roseli, vamos continuar então. Quais são os principais sintomas, os sinais que uma pessoa com depressão apresenta no início? A pessoa com depressão, muitas vezes, são várias formas, né? Às vezes as pessoas acham que é só a tristeza, mas existe também no adolescente a rebeldia, a agressividade, são alguns sinais de que ele está entrando num quadro depressivo. Mas a característica maior e mais fácil de ser percebida é a tristeza e a apatia, onde a pessoa começa a se isolar do convívio da família, dos amigos. Ela começa a se isolar, ela começa a diminuir a alimentação. Muitas vezes ela diminui o convívio com os amigos, até os melhores amigos. Se isola e hoje nós temos um agravante que é o celular. O celular é um dos agravantes, não que ele
seja o maior causador. As redes sociais, no geral, As né? redes sociais, mas tem facilitado muito esse distanciamento de eu conversar com o outro, eu estar com o outro, interagindo com o outro. Muitos adolescentes e até adultos, e por incrível que pareça, por que incrível que pareça? Até os idosos também. Às vezes, por se sentirem sozinhos, por não terem um familiar visitando-os, eles também estão se envolvendo com a rede social. Mas não tanto quanto o adolescente, mas eles têm usado esse refúgio. Só que o grande perigo está aí, porque mesmo que eu tenha contato com a rede social, a hora que eu desligo esse aparelho, eu estou só. Eu não estou com o outro para compartilhar as minhas dores, as minhas vitórias ou frustrações. Então, a tristeza, a apatia, o isolamento são um dos sintomas da síndrome da depressão. E a pessoa, ela que acaba percebendo esses sintomas e procurando ajuda, ou as pessoas em volta dela que percebem isso? Como que começa? Normalmente são as pessoas mais próximas, né? Normalmente é a mãe, o pai, um amigo muito próximo, tá? São eles que percebem. A pessoa que está com depressão mesmo, ela só vai se dar conta quando ela está com uma angústia, que ela não está suportando mais, ou uma tristeza, um vazio, um buraco dentro de si. É esse termo que ela usa, um buraco dentro de si mesma. Quando ela chega nessa fase, ela está já com uma depressão, podemos dizer assim, bem acentuada, né? Então, aí ela procura ajuda. Mas muitos casos, quem percebe são os entes queridos, são os familiares ou os amigos, tá? Até tem uma questão que as pessoas falam, eu estou depressiva hoje, né? Até generaliza a palavra depressiva. A depressão, ela não é simplesmente estou depressiva, é algo sério. Porque às vezes a pessoa tá triste e acha que ela já tá com depressão, mas é um caso bem mais sério a depressão. A depressão é algo bem mais sério. Eu uso até uma colocação minha. Eu digo que a depressão é como se fosse uma cobra, né? Ela vem bem sutil e depois ela dá o bote. Não que ela seja a cobra. É o sintoma dela, né? Vem bem sutilmente, como quem ninguém percebe. No momento que nós menos esperamos, ela atua. Por quê? Porque ela vem bem devagar. Ela não nasce do dia para a noite, né? É uma construção, infelizmente, de tristeza, de angústia, de dores, de sofrimentos, de perdas. Muitas vezes a depressão também, ela se instala devido a uma perda, um trauma, um choque, e aí a pessoa ela não consegue reagir. Nesse caso, a depressão começa a se instalar. E se ela não tem força para reagir, ela não procura ajuda, esse é o grande perigo. Porque a dificuldade para restabelecer a saúde mental e psicológica, aí demora mais. E o tratamento no psicólogo e no psiquiatra? A pessoa precisa fazer os dois acompanhamentos para receber medicação? Então, Como funciona? depende do estágio que a pessoa está. Se ela está no estágio inicial, né, se a própria pessoa percebe, ou um amigo, alguém que está ao seu redor, percebe que ele está com sintomas da depressão, e essa pessoa aceita ajuda, então o tratamento com terapia vai auxiliá-lo, né? Não seria necessário a atuação do profissional do psiquiatra. Caso essa depressão ela já esteja no estágio avançado e a pessoa não consegue se reorganizar, faz-se necessária a atuação do psiquiatra e a utilização de medicamentos nesse caso. Então, vai depender muito do estágio que a pessoa está. Se ela está no estágio que ela não quer levantar, ela não quer mais tomar banho, não quer conversar, isolou-se totalmente, aí, infelizmente, por um lado, o psiquiatra precisa, juntamente com o profissional da psicologia. E além desses profissionais, a família também tem que estar... A família, eu digo que a família é o remédio principal, tá? O relacionamento, o diálogo com o pai, com mãe, com irmãos. A família, ela é a base de tudo. Porque eu posso levar o meu filho, o meu marido, a minha esposa, a pessoa que está com depressão, ao psiquiatra e ao terapeuta. Mas se a família não ajudar, nós não temos como, tá? É meio complicado. E no aspecto, assim, dos nossos adolescentes, né? Porque ele descobriu que ele tem depressão, mas alguns dos agravantes da situação em que ele se encontra podem se encontrar no ambiente escolar também, com bullying, com algumas situações ali no âmbito que ele vive com os colegas.
qual que é o papel da escola nesse sentido? A escola, no momento que o adolescente sofre bullying, tá? No momento que ele passa por situações assim, vexatórias, discriminação, de isolamento, então o adolescente ele adoece. O que a escola precisa? Perceber essa situação, chamar o adolescente para conversar. Se tiver o profissional de psicologia dentro da escola, seria interessante esse adolescente passar com esse profissional, né, escolar, e ele automaticamente, se a situação for grave, ele vai encaminhar para um outro profissional e vai chamar a família para, junto à escola, estar trabalhando a questão desse adolescente. Então, o papel da escola ela é perceber, identificar essa situação e tomar as devidas providências. Lógico que com palestras, com orientações na grade curricular, é necessário chamar pessoas da área da saúde para trabalhar essa questão com os alunos em sala de aula, os próprios professores. Eu digo que temas assim precisam estar constantemente sendo abordados na sala de aula ou no contexto escolar. Ok. Não só no contexto escolar, mas, como você disse, outras idades também acabam tendo a depressão. E a gente foi na Universidade do Sagrado Coração para falar com os adolescentes universitários que também passam por isso, e eles deram o parecer deles sobre o que eles acham, no que a universidade pode ajudar, o que ela não ajuda ainda, para que esse tipo de transtorno, né, não chegue a acontecer. Acompanhe com a gente. Bom, eu acho que toda universidade, não só a universidade, mas também as escolas, não tem apoio nenhum às pessoas que têm algum tipo de depressão, algum tipo de problema psicológico. Não há acompanhamento dos professores, não há acompanhamento da gestão, muito menos da reitoria. Então eu acho que falta, né, essa atenção para as pessoas que possuem esse tipo de distúrbio, porque a depressão ela é mesmo uma doença também, né? Então, eu mesmo já passei por isso lá em Londrina, quando eu estudei em Londrina, não tinha apoio de ninguém, dos alunos, dos companheiros de sala, ninguém sabe do que a gente sente, né? Então, eu acho que é interessante sim, se tivesse, mas eu acho que não tem, ultimamente não tem não. Bom, acredito que atrapalha. Hoje em dia, os nossos jovens, né, têm uma saúde mental muito devastada e eles não são ouvidos. Os jovens hoje em dia não são ouvidos, essa que é a verdade. E se tivesse um acompanhamento de um profissional que ajudassem, tanto nas escolas, tanto na universidade, acho que isso melhoraria a saúde mental dos jovens. Mas hoje em dia ainda está muito distante isso. Não, eu acredito que influencia, porque por questões psicológicas vai além de uma pressão física, acredito que vai uma pressão psicológica e abala qualquer tipo de pessoa que possa estar vivendo uma depressão no momento. Não, ela não aumenta, porque os jovens vêm para a faculdade com muita animação, chega aqui e encontra outros jovens, professores, ensinam coisas que eles não sabiam, então eles ficam entusiasmados e isso não deixa aumentar a depressão, acho que até melhora. Agora, quando chega no último ano de faculdade, deve dar uma tristezinha, mas não é depressão, é cansaço. Vem o TCC, um monte de coisa, eles estão cansados, mas eu acho que ajuda a melhorar. Bom, como a gente pôde ver, realmente são diversas idades, diversas situações. E no caso do pessoal da faculdade, que já está em um outro mundo, uma outra rotina, né? Rotina do trabalho, rotina da faculdade, aí tem a vida social também. Surgiu a síndrome de Burnout. Roseli, qual é a diferença para esse jovem saber se ele está com essa síndrome ou não, para ele procurar o profissional? A síndrome de Burnout é uma exaustão profissional, né? Por exemplo, o jovem que está na faculdade, devido aos trabalhos, às aulas, à correria do dia a dia, ele entra numa exaustão, tá? É diferente da depressão. Você entra, às vezes, num quadro até de tristeza, porque às vezes você não dá conta de tudo, é muita coisa para você estar resolvendo no dia, na semana, no mês, no semestre. Então, você entra numa fase, vamos dizer, de tristeza, de angústia, de cansaço, mas não é depressão, tá? Lógico que se você não tiver um lazer e você não se reorganizar,
Ele pode, sim, ir para um sintoma da depressão e aí instalar a doença. Mas não significa que a síndrome de Burnout é depressão. Mas são sintomas, são atitudes que nós temos que estar observando. Por isso que eu sempre falo, nós temos uma rotina, né? Nós temos uma rotina no trabalho, nós temos uma rotina na escola, nós temos uma rotina na faculdade. O que nós não podemos deixar é de ter qualidade de vida. E essa qualidade de vida é você conviver com o outro, é falar com o outro. Ah, mas eu falo pelo WhatsApp. Não, é falar com o outro, é conversar com o amigo, é trocar uma ideia, é passear, é se divertir, fazer um exercício físico, uma academia, você se cuidar. Não adianta eu querer trabalhar, fazer tudo o que eu preciso e não cuidar do meu corpo e nem da parte psicológica e emocional. Por isso que a depressão hoje, ela está cada vez mais aumentando, porque as pessoas se preocupam com tudo que precisa ser feito e esquecem de si mesmo. E os alunos da faculdade, eu falo porque eu já estudei, já passei por essa rotina, nós temos que cuidar. Tá? Então, essa exaustão, esse cansaço mental, esse cansaço psicológico, ele leva a um desgaste tão grande que nós até confundimos com a depressão. Mas não é. Pode agravar? Pode. Ir para uma depressão? Sim. Mas não que ele seja um pré-requisito. Depende da maneira como eu estou levando a minha vida, como eu estou conduzindo. Por isso que essa exaustão, ela tem que ser minimizada. De que forma? Como eu já disse, através de exercícios, leituras gostosas, livros de autoajuda. Lazer não é redes sociais. Não. Rede social, por favor, gente, é bom, mas ela não pode ser o tapete que você pisa e nem o ar que você respira. É bom ter rede social? Sim, tem limites. Eu digo que nós temos que voltar ao que era no passado, visitar amigos. Eu vejo e ouço hoje, muitas pessoas não visitam mais os amigos, não conversam. E às vezes vai para um barzinho, vai tomar um lanche, o celular do lado. Vai conversar, o celular está ali. Gente, olha para o rosto do outro, conversa, interage, sabe? Procura sentir a pessoa que está ali com você. Né? Isso está faltando na população brasileira. E por esse motivo que, infelizmente, a depressão ela tem sido um fator preocupante, tanto na área profissional, porque está afetando muitos profissionais, na área escolar, tá? E até infantil. Eu tenho casos de crianças que eu atendo que estão depressivas. Tá? E idosos, até pela idade, né, por causa da família, muitas vezes não dar aquela assistência, de carinho, de atenção e até de convívio, eles entram em depressão. Então, muitas vezes a rede social está sendo um escape para eles, mas é uma propaganda enganosa. A rede social, ela não substitui a qualidade de vida que nós precisamos. De qualquer forma, o melhor a se fazer é procurar ajuda de um profissional que saiba te entender, te ouvir, não é verdade? Uhum. Pessoal, Você em Foco está ficando por aqui. Muito obrigada, Roseli, pela participação. De nada. Eu que agradeço o convite. Imagina. E na próxima semana, a gente está com você de novo. Até mais e boa noite.